Papo Mineiro hoje, numa prosa de educação e cultura, com o jornalista, historiador e, como eles dizem, reagente cultural em Carmo do Cajuru e também Divinópolis. Flávio Flora, bacharel em Direito, pós-graduação em Gestão Pública Municipal, com certificação federal em Ouvidoria Pública e Museologia. Atual diretor de Ensino e assistente cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Carmo de Cajuru, aquela bela cidade à beira das águas, no centro-oeste mineiro. Seja bem-vindo, Flávio. Muito bom dia, Castro. É um prazer estar aqui com você nesse Papo Mineiro, contando um pouco de história, né, da nossa gente, da nossa região aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O fulano escolhe quem é, que hora que escuta, que nos escuta, que ouve mais de uma vez. Assim é a vida, né, Flávio? Então vamos lá, a sua história. Eu sei que você tem muito a contar. A minha história pessoal é uma história de luta de todo mundo, né? Sou filho de imigrantes italianos e saí de casa muito cedo. Era um locutor de serviço de alto-falante, Cruzeiro do Sul, lá na cidade de Campestre, no sul de Minas. E lá despertei para esse mundo radiofônico e tal. Atuei bastante tempo na transição do rádio de estúdio, vamos dizer assim, feito ao vivo, né, com acetatos, né, e disco de vinil, 78 rotações, 1971, por aí. E dali vim numa jornada, muitos percalços, né? O rádio sempre é importante na vida das pessoas, das comunidades, e assim fui indo, né? Vamos dizer assim, cerceado em determinados lugares por conta das posições políticas que a gente tomava no rádio, né? Saí de Poços de Caldas, mas saí assim com tranquilidade, depois de ter participado de uma causa social importantíssima. Queriam construir uma piscina no meio da praça mais importante de Poços de Caldas, a Praça Pedro Sanches, e nós tivemos um movimento de colocar um microfone ali na praça e chamar as autoridades, as máquinas saíram de lá. E eu também, logo em seguida, fui quase expulso da cidade, né? Depois segui para São Paulo não deu certo, fui para Varginha, falei, não, meu negócio é o interior. E aí iniciei uma caminhada aqui para o Centro-Oeste. Depois de Varginha, também ingressei em temas sociais importantes, comunitários. Havia uma falta d'água muito grande em uma parte grande da cidade, e eles teimavam em não adotar um sistema, vamos dizer assim, estatal de água, a Copasa, por exemplo, né? Que depois a gente vê que é uma empresa complicada, né, nesse mundo de saneamento no Brasil. Mas, na época, era uma solução, e eles politicamente eram contra, e então eu já fui também cerceado de atuar no rádio naquela cidade. E passei para Três Corações e tal, e acabei vindo para Divinópolis, e fiquei no rádio aqui muito tempo, 10 anos, mais ou menos, no lançamento da FM na região aqui. Depois, a parte jornalística da gente vai predominando, né? Tive um convite para trabalhar na Câmara Municipal e iniciar uma pesquisa, porque havia lá uma comenda candidez, que ninguém sabia o significado daquela palavra candidez, né? E aí o presidente da Câmara, na época, o Arthur Diniz, falou, não, Flávio, você procura saber, a gente está entregando medalhas sem saber qual que é o sentido, né, dessas medalhas. E aí ingressei na pesquisa histórica, né, atuando jornalisticamente para a Câmara, mas fazendo essa pesquisa histórica. E essa pesquisa também me rendeu muitos, vamos dizer assim, sucesso, mas muitos dissabores também. Fui muito perseguido, porque rompia com uma história contada, vamos dizer assim, para os vivos e não para os mortos, né? Eu sou de um historiador que conta a história dos mortos, porque eles precisam ser lembrados, né? É o caso que a gente vai falar daqui a pouco da Maria Taveira. É uma personalidade incrível que teve em Carmo do Cajuru e que, durante um período, ela ficou muito bem conhecida. E depois, a própria preconceito, porque ela era negra e ela, vamos dizer assim, tida como macumbeira, feiticeira, mas, na verdade, ela era uma vidente, tinha poderes sobrenaturais. Mas aí, a história de Divinópolis era pautada em fantasias, sabe, que não tinha graça, não tinha sentido. E aí fomos pesquisar o século XVIII e descobrimos que
era um lugarejo, né, vamos dizer assim, importante nas divisas territoriais da época do Brasil colônia. E aí a gente vai desenvolvendo histórias e tal, e aquilo vai contradizendo um pouco o que os historiadores, eu diria, memorialistas tradicionais, mantinham em alguns livros a falta de documentos. E aí acabou que também fui perseguido aqui durante muitos anos, fui, bem dizer, expulso da Câmara por decisão política e tal, mas continuei meu processo. Né? Meu pai, quando eu saí de casa aos 17 anos, eu saí um pouco magoado com ele, porque eu achava que era muito cedo, eu via meus colegas todos, né? E a gente com aquele costume, né, pós-guerra italiano, parece, que punha a gente cedo na estrada, meus irmãos mais velhos já tinham passado por internatos, né? Hoje não tinha mais internato, mas aos poucos eu fui vendo que eu tinha uma missão, e um certo dia eu falei com ele sobre isso, ele falou, a gente tem uma missão na vida, você vai ver que as coisas complicam para o seu lado, mas logo tem soluções. Eu sempre guardei isso na minha cabeça e falei, vamos embora, né? Estamos agora em Carmo do Cajuru, né? Trabalhando na parte cultural de lá, dando uma assistência cultural ao gabinete do prefeito Edson Vilela, que é um homem assim, incrível de trabalhar, né? Jamais tinha encontrado uma pessoa assim tão aberta, tão, vamos dizer assim, ele consegue ficar 24 horas ligado, né? Tanto que a gente fala assim que ele não tira férias, né? O tempo todo ele está... E isso, na verdade, facilita muito o trabalho da gente, né? Fomos criando o Sistema Municipal de Cultura, numa cidade de porte pequeno, né, de 24 mil habitantes, mas uma cultura bem sedimentada, bem consistente, que a gente vai, vamos dizer assim, organizando legalmente, né, para que possam participar de editais, enfim, se organizarem, né, valorizar vamos dizer, a cultura básica que é formada por influência afro-brasileira, da época da escravatura, né? É uma cidade que tem, vamos dizer assim, a devoção por Nossa Senhora do Rosário, São Benedito principalmente, são 12 irmandades que tem, que desenvolve as festas de reinado. É de chamar a atenção, né? É uma coisa mesmo turística até, né? Que acumula muitas pessoas ali em várias épocas do ano, né? Maio, depois setembro, outubro, novembro, é o auge das festas, né? E a gente tem trabalhado nisso aí, né? Essa é uma parte da história que a gente vai caminhando e sempre acho que é uma motivação quase missionária, né? Dia que eu cheguei e tomei conhecimento da biografia da Maria Taveira, eu falei, que isso, temos aqui uma santa, né? E aí fui descobrir que os antigos chamavam ela de santa mesmo, né? E aí tem coisas importantíssimas, né? Uma característica que eu tenho observado nos últimos anos, já trabalhando em diagnóstico cultural, a gente vai levantando dados da história de Carmo do Cajuru, a gente observa que é uma cidade que tem uma cultura bem solidificada e bem conhecida, né? Existiu, né, um historiador chamado Oswaldo de Omar que deixou assim, uma verdadeira obra-prima em termos de pesquisa historiográfica. Ele teve a paciência de visitar arquivos e documentos, em determinado momento da vida até acompanhava ele, porque fazia pesquisa de Divinópolis e a gente, por causa da vamos dizer, proximidade, né? E no século XVIII e XIX eram quase uma mesma comunidade. E a gente vai encontrando documentos e tal, e ele chamava muita atenção para Maria Taveira. Falava, essa Maria Taveira não pode ficar esquecida, né? Ela era uma pessoa que ela ficou tetraplégica, só movimentada os braços e a cabeça, ficou deitada numa cama 15 anos, e ali ela fazia acontecer os milagres que foram atribuídos a ela. O Jornal de Minas, acho que é Jornal de Minas mesmo, de 1921, trouxe uma extensa biografia sobre ela, de um artigo, falando dos milagres que ela teria feito, né? Tem casos interessantíssimos dela. Se você me permitir, eu vou contar alguns aqui. Por exemplo, a estrada de ferro, ao passar por Cajuru, conectou aquele lugarejo a várias partes importantes do Brasil, né? O Rio de Janeiro tornou-se possível em 5 dias, que antigamente era quase que 2 meses de estrada, né? Entrava por Lavras, depois São João del Rei, então, aquele trecho, Barbacena, chegava ao Rio, era muito fácil. Então, a comunicação se tornou muito tranquila. Isso já a partir de 1890. Você tem uma ideia que passou uma estrada de ferro por Divinópolis em 1890, desculpa, né? Que é a 4ª ferrovia do Brasil, a estrada de ferro oeste de Minas. Ela ligava o Paraopeba até
São João del Rei. E depois dali havia uma distribuição de malhas, né? Isso trazia, além da tecnologia que essas oficinas dispunham, trazia também ideias, pessoas inteligentes, vamos dizer, modelos administrativos diferentes do que era adotado no Brasil, e essas cidades em torno das ferrovias se desenvolveram mais, né? Eu vou focar agora Cajuru, que é onde eu estou. A partir de 1911, a cidade tomou outros rumos, né? Ela construiu uma igreja, inaugurou uma igreja, desculpa, venceu uma epidemia de maleita, que eles falavam, febre amarela, deu tudo junto ali. Foram uns 4 anos de muitas mortes. Eles contam que chegavam carros de bois carregados de cadáveres, é uma coisa de doido. E aí, isso em construção da igreja. E aí, essa senhora, essa Maria Taveira, começa a. Ela é uma confeiteira, ela vinha de uma fazenda, depois de uma tarde de ter feito trabalhos nessa fazenda, de biscoitos, rosas, que a gente chama de quitandas, né? Ela sofreu acho que foi uma tempestade que pegou ela, e eles falam que estuporou ela, que é um termo antigo, né? Na verdade, a gente acredita que ela teve um AVC, porque houve ela caída na estrada ali, no meio daquela chuva e tal. Um filho dela, que nunca passava por lá, encontrou ela e trouxe ela para casa, mas ela nunca mais se mexeu. Então, ela ficava deitada numa cama, né? E ela começou a conversar com o arcanjo Rafael, todos os dias, ao meio-dia. Ela levantava os braços e entrava em êxtase naquele momento ali. E ela só se alimentava depois daquilo. Se ele atrasasse, ela não se alimentava. E uma coisa curiosa, as pessoas procuravam ela por conta de milagres, né? Eu preciso encontrar um porco que eu perdi, que eu vi na estrada, meu cavalo desapareceu, de todo tipo, né? E até coisas assim emocionantes, que por exemplo, um fazendeiro que veio lá de um lugarejo também do Mato Grosso, não me lembro o nome aqui agora de imediato, que a filha deve ter tido poliomielite na época, que ela não tinha controle direito, e ela ficou também paraplégica. Ele tinha uma angústia grande com aquilo, porque ela é a única herdeira dele, né? E ele já estava um pouquinho já de idade e tal. Então, ele consegue chegar até Belo Horizonte, vem até Cajuru, dizer o seguinte: bom, já tentei de tudo, vou experimentar essa mulher que eles falam que ela é milagrosa, né? Eu fico imaginando como é que chegou essa notícia lá, uma cidade perto de Cáceres. Você vê como é que as coisas andam. E aí ela fala para ele: não, você pode ir embora, porque você não tem fé, o que você veio fazer aqui? Não adianta nada isso, não posso fazer nada por você, não. Pô, ele ficou muito enraivecido com aquilo, foi embora, pegou um trem que passava por ali, foi para Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte parece que no caminho, né, 4 horas de viagem, deu para ele refletir naquilo. Falei: cara, eu vim de tão longe por uma bobagem dessa, por que eu fui falar isso com ela e tal, né? Será que vai curar mesmo? Né? Não devia ter falado isso. Voltou e falou assim: não, agora sim você está pronto para esse milagre, tá certo? Você pode ir, que a sua filha vai te esperar na porteira da sua fazenda. Beleza. Ele falou: tudo bem, eu acredito, agora eu acredito. E foi embora. Então, eu quero ver isso aí. Chegou lá, realmente aconteceu aquilo. Como ele não tinha dinheiro em espécie, né, em depósito bancário, crédito dessa forma, ele tinha pedras preciosas, tinha objetos de ouro, ele juntou um tanto de coisa lá e trouxe e doou para ela. Veio e entregou para Maria Taveira e falou assim: realmente aconteceu o milagre. Está aqui uma doação, né, que eu sei que a senhora ajuda a igreja, que ela recebia as doações, e um pouco daquilo ela passava para o padre, que a igreja estava em construção. Tanto que foi uma igreja grande daquele tamanho, construída em 6 anos, né, ornamentada, pintada, e ela ajudava. Então, esse padre José Alexandre, ele ia lá de vez em quando buscar algum dinheiro para ajudar no acabamento da igreja. Então, esse dinheiro ficava lá guardado. Você vê, ela tinha esse desapego, né? Não gostava de flores dentro de casa, achava que as flores deviam ser plantadas no quintal e deixar elas viverem o tempo delas lá. Filosofia dela. E ela, então, conversava com esse anjo. Muitos casos, ela perguntava para o anjo se era possível curar aquilo. E o anjo falava: não, isso não é possível. Ela era franca, e talvez por isso ela era um pouquinho antipática. Porque ela falava: não, você não tem jeito.
o que você pode fazer é melhorar esse resto de vida que você tem. Ela era desse tipo de gente, entendeu? O seu cavalo... Tá. Teve um caso muito interessante, e o cara, desses que gostam de desafiar as religiões afro, né? A Umbanda, que tem esses trabalhos em cruzeadas, que tem um rito muito interessante, as pessoas às vezes chutam, ou então comem a comida de lá e tal. Enfim, não é uma forma de desrespeitar. Ele entra com o cavalo dentro da casa dela e fala: a senhora precisa cuidar de um outro animal que eu tenho lá na roça, que está muito doente e tal, né? Ela falou assim: esse cavalo já morreu. Você pode ir que ele já morreu. E dito e feito, né? Então, ela era desse tipo assim. Tem o caso, por exemplo, do porco que caiu da carroça, né? Veio de Ribeiros para a cidade, uma estrada muito ruim, 3 ou 4 porcos que trazia para a cidade, um deles cai da carroça e se perde. E eles eram uma pessoa muito pobre, então aquele porco era decisivo na vida dele. Ele procurou ela. Ela falou: não, você está certo. O porco está encostado numa mata, assim, assado, perto de umas pedras e tal. E encontrou, né? E o outro do cavalo encontrou o cavalo morto mesmo. Então, tem vários casos. Tem, por exemplo, feridas de perna que não curava de jeito nenhum, que um fazendeiro descrente também leva ela para a sua esposa, né, para Maria Taveira. Ela manda colocar a perna dela no peito da Maria Taveira. Ela dá 3 sopros ali. 4 dias depois, não tinha mais nada, não. Eles até fizeram, em homenagem a esse fato, uma igrejinha, uma capela no alto do morro, dedicada ao Bom Jesus, ao Sagrado Bom Jesus, como é que é? O Bom Jesus. Coração de Jesus, Bom Jesus Matosinhos, né? Isso. Que hoje ela foi abandonada depois da morte desse fazendeiro da sua esposa, e um grupo de reinados adotou ela, e hoje ela é dedicada a Santa Cruz de Santa Clementina. É a história ligada a Maria Taveira. A gente tem assim, uma vontade de trazer ela de volta, porque ela faz um bem quando a gente fica falando dela, apesar dela nunca ter, vamos dizer assim, feito alguma coisa para se mostrar, para se valorizar. Ela não era uma vidente assim, do tipo plaquinha na porta, pode me procurar, sabe? As pessoas procuravam ela. Muitos jovens procuravam ela para ficar perto dela, assim, né? Aqueles jovens da época e tal. Ela tinha um gosto pelos jovens, assim, de uma esperança, parece. Então, uns encostavam a cabeça nela, assim, e ficava passando a mão na cabeça deles. E teve um desses meninos que um dia, querendo agradar demais ela, roubou um colar da tia e levou de presente para ela. Ela falou: caramba, como é que você faz uma coisa dessa? Essa tia sua está sofrendo, porque esse colar foi dado, e contou uma história para ele, né? Você não precisa voltar mais aqui se você não devolver esse colar, não. E ele devolveu, e ela falou assim: agora sim, pode ficar e tal. Então, tem esses casos bonitos da Maria, que ela foi até reconhecida pela... Aí, Flávio. Então, acho que eu estou falando demais, não estou, não? Hein? Não. O que ela foi reconhecida como? Ela foi reconhecida como madrinha do turismo. Pela cidade? Pela Câmara, como madrinha do turismo, por conta de que há uns relatos, né, de que na época que ela fazia esses milagres, vamos dizer assim, que ela exercia esses poderes sobrenaturais, né, falando cientificamente, ela foi... trazia... diz que ali tem uma elevação, aquilo era lotado de barracas, de gente que vinha de fora, Rio de Janeiro, até de São Paulo teve, que vinham buscar algum conforto com ela ali. Então, por conta disso, foi o nosso primeiro lance turístico em Carmo do Cajuru, nos idos de 1910 até 1920, mais ou menos. Era muito comum o acampamento de barracas, né, nas imediações da casa dela. E era a presença de muitos dias. Tinha um filho que fazia parte de secretaria, né, que recebia boas... as pessoas não entendiam isso, mas ele recebia muito dinheiro, então ele tinha uma mula com argolas de prata, ele também mandava ver, né, nesses dinheiros que a mãe recebia. Mas a gente tem que ser justo. Ele, o tempo todo, ele ficou ao lado da mãe ali. Tinha um outro filho, mas esse outro filho foi embora também, muito cedo, buscar um outro mundo, né? Que nós estamos falando de um pessoal que viveu, vamos dizer, vivenciou após final da escravatura, que era um momento muito confuso,
para os negros e para os fazendeiros também, que não sabiam como lidar com aquele momento, né, vamos dizer, da Primeira República, né? Depois as coisas foram se delineando mais. Mas naquele momento lá, realmente era muito preconceito, muito... Né? E ela fez uma coisa... Uma coisa tão interessante que a gente vai lembrando fatos dela, né? Eu me lembro que nessa epidemia, né? Acho que é uma pandemia de febre amarela que deu no Brasil, por conta de mosquitos e tal. Tem uma outra doença que veio junto, assim, que matou muita gente no Brasil inteiro. Lá no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz tentava fazer um remédio imediato, né? Para poder afastar esses mosquitos. Então, ele sugeriu que se fizessem fogueiras nos quintais, com alecrim, com o que tivesse de ervas aromáticas que espantavam esses mosquitos, aliviava um pouquinho. Eles riram demais dele, quase quiseram acabar publicamente com ele, falando que ele estava ficando era doido. Mas a Maria Taveira, lá em Cajuru, em 1910 e 11, ele já havia sugerido isso, para fazer as fogueiras nos quintais. Olha para você ver que coisa interessante, né? Então, isso realmente foi feito. Muitas queimas principalmente açapeixe, que era muito comum na região, e alecrim, né? Tinha também uma planta que hoje a gente chama de patchouli, né? Mas que era muito usada para alvejar roupas, essas coisas assim. E ela era cuidada por uma família tradicional de Carmo de Cajuru, e outras senhoras, né? Que a vestiam de branca, banhavam ela, cuidavam dela, assim, e reconheciam esse valor que ela tinha como vamos dizer assim, um intermediário, né, entre Deus e os homens, através de um anjo, que é o que ficou para nós essa figura, né? O bispo Dom Cabral, na época, passou por Cajuru, disfarçado, porque a igreja demora para reconhecer esses milagres, né? E ele, então, passa numa missão por Cajuru, por causa de outra coisa, mas, na verdade, para conhecê-la. E foi visitá-la, né? E descobriu que ela tinha calo nos dedos de tanto rezar. E ela não rezava o terço, ela rezava o rosário, que é quase o dobro disso, né? É 3 vezes mais, né? Então, os dedos dela eram calejados, né? Então, a imagem que nós não temos fotografias, não temos nada dela, não ficou nada disso dela. E a gente tem, então, essas imagens que vieram por narrativas ao decorrer dos anos. A partir dos anos 40, ela começou a ser um pouco esquecida, né? Há um tempo atrás, a gente conversava com afrodescendentes sobre ela, eles tinham uma certa reticência, porque achavam que ser parente ou, vamos dizer assim, ser conhecido dela ou poder falar bem dela seria algo assim meio constrangedor, né? Aí depois nós fizemos algumas reportagens com a Globo, inclusive, sobre Cabo do Cajuru, e nós colocamos ela no meio da temática. E agradou muito, houve muitas respostas, pessoas querendo saber mais. E aí o prefeito municipal, sensibilizado com isso, ele decidiu, com um empresário local, a construir uma cruz e fazer lá um monumento, um memorial em lembrança dela, né? Uma cruz com um rosário, que não tem imagem, né? E aí isso veio despertando uma certa curiosidade, uma certa admiração por essa senhora que morreu aos 72 anos, em Carmo de Cajuru, em 1921. Muito bem. Pode lançar o tema. Flávio, vamos agora olhar um pouco, né? Seu trabalho hoje, né? Junto a Cajuru, né? Como é que é seu trabalho nessa questão da educação, da cultura? Esse é um ponto muito importante. Maria Taveira é importante hoje para ser uma base de estudo. Mas eu queria saber como é que você tem trabalhado hoje a educação e a cultura em Carmo do Cajuru, que é considerado sustentável, né? De turismo, de cultura, tudo isso sustentável, né? O prefeito realmente, eu conheci ele agora há poucos dias, é uma pessoa muito dinâmica, né? Quer que essas coisas aconteçam. Então, como é que é trabalhar no educação e cultura numa cidade dessa? É muito instigante, né? Eu trabalho na Secretaria de Educação e Cultura, na área de ensino, mas atuo bastante como assistente cultural da Secretaria, que também cuida de esportes e cultura.
Então, para não pesar demais, que a parte educativa ela é muito envolvente, envolve muita gente, muitas atividades, eu trabalho na área mais cultural mesmo, né? Principalmente fortalecendo a organização cultural da cidade. É um trabalho que a gente vem realizando desde 2018, aos poucos, né? Aprimorando os conselhos, né? O Conselho de Turismo, que foi o primeiro a ser aprimorado. Depois, ingressando o município no Sistema Nacional de Cultura, que é um momento avançado da cultura brasileira. E aí vem toda uma organização, né? Organizar o Conselho Municipal de Cultura, criar o Fundo Municipal de Cultura. Cajuru tem um conselho que preserva patrimônio histórico, né? Que teve que se reorganizar para adaptar às novas, vamos dizer, normativas contemporâneas. Enfim, e trabalha assim, ajudando a parte organizacional da cultura, né? Temos uma equipe muito boa, ativa, né? Que promove eventos culturais durante o ano, e nós trabalhamos na retaguarda, oferecendo assim uma instrumentação legal, jurídica, né, para o desempenho dessas atividades. Em resumo, o que eu faço é isso, sabe? Eu trabalho assim nessa parte. Atualmente, a gente trabalha nos editais também, assessorando a comunidade que ainda não está ainda, vamos dizer, preparada para esses editais nacionais, como a Lei Aldir Blanc I, que já passamos, né? A Lei Paulo Gustavo, que está ocorrendo agora, e a expectativa da Lei Aldir Blanc, que vem por vários anos, que ela precisa ser bem estruturada. E, enfim, a gente coloca a Cajuru assim, bem na dianteira, né? Nós estamos aí finalizando já 2 editais da Lei Paulo Gustavo e já preparado para um 3º edital. E a cidade, ela corresponde a isso aí, que é uma cidade que tem uma cultura, ela gosta de cultivar, né? Um exemplo que a gente pode dar, uma quarta-feira à noite, o grupo da SEMEC resolve fazer uma noite de serestas. E não teve muito tempo para programar e divulgar, isso foi assim, na quarta-feira que vem já está. Muita gente na praça, adoraram aquilo, tinha música, tinha coisa fantástica que foi aquilo, né? E isso prova que a cidade valoriza realmente os eventos. E não é só os mais velhos, né? Recentemente teve um rock na praça que foi assim agradabilíssimo. Foram 2 dias de músicas, maioria locais, né? Que você vê que é a parte jovem daí, né? Já tivemos ali movimento unificado LGBTQIP+, PI+, essa turma, né? Que busca um espaço de reconhecimento e respeito. Lá também teve um momento assim, vamos dizer assim, inédito, né? Que foi um verdadeiro festival multicultural nessa área. Teve quase 10 mil pessoas da região. Então, Cajuru sempre teve essa, vamos dizer assim, essa permanência cultural que as outras cidades, como Divinópolis, por exemplo, em razão do seu tamanho e em razão também do cultivo, né? Da memória, por conta dessas, vamos dizer assim, discordâncias e tal, acaba que não conseguiram fazer um relato, uma narrativa histórica que fosse aceita por todos. Então, tem uns aspectos que não aceitam, então acaba que... E a permanência de pessoas de muitas culturas diferentes no dia a dia da cidade acaba afastando essa unificação, né? A identidade passa a ter os outros elementos, né? Agora, Cajuru já é bem diferente disso aí. Ela guarda essa memória, ela cultiva, gosta de saber, e muitos ainda não sabem, né, da cidade, que esse é outro processo que a gente está levando paralelamente. Aos poucos a gente vai colocando datas importantes, eventos importantes do surgimento da cidade, que é o que ajuda na construção da memória, né? Recentemente nós dividimos a história de Cajuru em várias quadras históricas, por exemplo, né? Uma delas é tão importante. Quando chegou o primeiro morador em Carmo do Cajuru, pelos idos de 1758, mais ou menos, ele não podia ocupar as terras que ele gostaria, porque elas eram terras públicas. Estavam dentro de uma faixa de 200 metros, em torno de rios e cursos navegáveis, e ribeirões. Não podia. Mas ele colocou ali, porque era um lugar, né, um córrego para fazer um moinho, tinha tudo que precisava ali, né? Mas ele não era dono daquilo, e nem posse ele tinha. Quando entrou a família real no Brasil, lá por 1808, 1810, eles já fizeram umas mudanças na lei, de forma que essas terras públicas poderiam ser
ser apossadas, mas não terem propriedades dela. Então, o caso de Cajuru estava dentro dessa terra que eles moravam lá, mas eles não eram proprietários, eles eram posseidos, vamos dizer assim. E tinha uma igreja num lugar chamado Empanturrado, no alto que é uma região serrana, e tem uma região acima de 1.000 metros de altitude. Naquela região é que nasce o principal ribeirão do município, né, que chama Empanturrado. Ele passava num lugar, e lá tinha uma comunidade que chegou a ter mais de 700 pessoas vivendo lá, quase mesmo uma vilazinha. Mas tinha muito problema, que estava juntando muita gente, que na época tinha, vamos colocar aqui uma estatística, tinha 100 pessoas, né? 30 pessoas não valia nada, só eram gente perigosa, aventureiros, perigosos mesmo, criminosos. O restante era escravo e o restante poucos fazendeiros. Então, a vida era muito conturbada. Tinha 60 policiais nesse lugar. E aí a dona da fazenda, quando ficou viúva, falou, vou acabar com esse trem. Minha igreja não vai funcionar mais, porque a igreja era o fonte de referência. Minha igreja não vai funcionar mais. Vou fechar a igreja. E aí não tinha para onde ir aquele povo. Então, há várias cartas reclamando dessa situação, que eles não tinham onde rezar. A quaresma era uma coisa importantíssima na liturgia católica, né? É a mais importante, até mais do que o Natal. É mais do que o Natal. Aí, ela fechou essa coisa e estimulou o antigo capitão que tinha da região lá a construir uma capela na fazenda dele, para acolher essas pessoas. Ele era uma pessoa muito esportiva, que eu digo, extrovertida, então, monta uma igreja para você lá. Só que ele não podia, porque a terra não era da igreja, como em outros lugares eram. A terra era do Império, no caso já era do Império. Nós estamos em 1920, 21. Ele, então, tem que ir ao Rio de Janeiro, pedir autorização para construir a capela. E quem deu autorização para ele foi Dom Pedro I. Interessante, né? E essa ordem de Dom Pedro vem para a igreja em Mariana, então ela vem para poder abrir a igreja e tornar ela, vamos dizer assim, frequentável, benzer a igreja, né? Seria mais ou menos. Então, esse documento original de Carmo de Cajuru é uma provisão de Dom Pedro I, onde ele autoriza a construção da capela em terra pública, mas desde que ela sempre fosse pública, né? E as despesas ele não queria saber, eles que tinham que se virar lá. Então, é uma capela muito bem trabalhada, assim, ela já foi demolida, não existe mais, infelizmente. Esse é um momento, né, importante de lá. Né? É uma pena, né? Agora, nosso tempo... Está acabando? Pode falar. Não, eu estava dizendo assim que houve outros... acabando, mas... vou resumir aqui, já tinha escola e cemitério público em 1850, em 1864 já era uma paróquia era quase uma vila, né? Em 1900 já era um distrito, adotou o nome de Carmo do Cajuru, foi em 1900, exatamente. Nós conhecemos lei orgânica em 1990. Por que esse nome? Nossa Senhora do Carmo era uma santa que era levada por pessoas que queriam se estabelecer no Brasil, né? E cada santo tem. Nossa Senhora do Rosário tem os seus motivos. Nossa Senhora das Dores, eram os portugueses que traziam ela de Portugal e para manter a sua ligação. Enfim, cada Nossa Senhora tinha no caso ali, é do Carmo, ligada a regiões serranas, né? Normalmente aparece em lugares serranos, né? E Cajuru era o nome que uma fazenda teve. A pessoa subia no alto do morro. Você viu que tem um morro, hoje tem muitas antenas em cima, ela chama Morro Grande. Então, esse fazendeiro subia lá de cima e circulava onde que eram as próximas dele, da Cismaria, que era dele, né? E lá, dali para frente, o que avistava era uma grande mata que seguia ao lado do Rio Pará, subindo, né, até lá para as regiões de Itaguara, e, por outro lado, pelo Empanturrado, para dentro do município, também só mata. Então, ali era uma boca da mata, ou seja, né, um lugar que se entrava para dentro da mata. E a língua que se falava naquela época, até mesmo depois que a corte portuguesa teve no Brasil, era o Tupi-Guarani. Era ele que falava no Brasil. Daí a quantidade de nomes, né, que tem em São Paulo e Minas Gerais, principalmente, Nordeste também, em Tupi-Guarani, né? A gente pode falar rápido, assim, várias palavras em Tupi. E Cajuru significa justamente isso. Caá é mato, mata, né? Juru é boca.
algo que entra para dentro da boca, né? O caju, né, que aperta a boca, enfim. Então, cajuru significa boca da mata. Aí o nome ficou, porque realmente aí até hoje ainda existem muitas matas em transição ali, né? A Mata Atlântica terminando, começando o Cerrado, a gente vê perfeitamente essa mistura no meio de algumas matas. Ela existe até hoje. E essa mata vem dar depois, por conta de um padre que era um expert em carpintaria e marcenaria, acabou lançando sementes lá, tornou o Carmo do Cajuru, 50, 60 anos depois, mas vai desenvolvendo, a cidade dos móveis em Minas Gerais. Eu acho que, se não é a primeira no Brasil, deve ser a segunda ou a terceira, né? Com ramificações na Europa e nos Estados Unidos. Isso é uma tradição também, né, que foi sendo desenvolvida em Carmo de Gás, vamos dizer assim, é o dom, né, do cajuruense, e é onde emprega a maior parte dos empregos locais. Muito agradeço a oportunidade, então, viu? Nós estamos terminando esse papo tão bom, que tá tão gostoso o papo. Muita coisa para Queria que contar você dessa deixasse uma região, né? mensagem aí para uma mensagem que você queria deixar aí para as pessoas. Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, que umas observações que eu tenho olhado no mundo é o que está acontecendo na Ucrânia. É uma guerra ali que tenta destruir os ucranianos. Tanto a Europa quanto a Rússia, eles não se importam com o que está acontecendo com o povo ucraniano. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que eles resistem a isso tudo por conta da cultura deles. E aí eu estava lendo recentemente uma obra que tratava sobre a invasão nazista na França na época da guerra. Aí essa filósofa, que me escapou o nome aqui agora, mas eu guardo o ensinamento que ela me deixou, é que a França estava resistindo por conta da sua cultura contra os nazistas, porque eles estavam arrasando com a Alemanha. Ela tinha, inclusive, fugido com o pai, que era cientista, para os Estados Unidos. Mas lá ela fez uma greve de fome, do tipo, vou comer o que os soldados franceses estão comendo agora na coisa. Ela morreu cedo, com 36 anos. Mas ela falou uma coisa tão importante, que é essa que é a minha mensagem. O enraizamento. A gente não pode descuidar do enraizamento. Que há uma tendência no mundo global de hoje, da facilidade de comunicação, da mistura de culturas sem um norte, é desenraizar as coisas. Países que desenraizaram, a Líbia, você vê, por exemplo, o Iraque, o que eles fizeram com a política desses povos? Desenraizaram eles perderam aquela cultura que tinham, né? E, nesse ponto, acho que o Brasil não pode deixar acontecer isso. A nossa cultura ela foi, vamos dizer assim, unificada pelo Tupi-Guarani, que é aquela língua que foi falada aqui no Brasil popularmente, né? E você vê que a gente não tem sotaques como tem na Itália, por exemplo, né? Meu pai era do sul da Itália, minha mãe é descendente de gente do norte da Itália. Às vezes as comunicações eram difíceis por conta dos dialetos. O Brasil não tem esse problema. Nós temos o tom, né? Nordestino, né? O tom gaúcho, né? Então, a gente tem essas vantagens. O tom mineiro, né? Que é muito parecido com o paulista, do norte de São Paulo, né? Que era uma região muito comum na época, né? Do Brasil colônia. Então, é isso. Minha mensagem é não deixar desenraizar, não perdermos as nossas origens, sempre irrigando elas com memórias, com monumentos, né? Que essa é a função mesmo dessas lembranças. Eu agradeço muito estar aqui com você, Hernani, nesse bate-papo. Eu que fiquei muito feliz. Muito bom, viu? Esse início de bate-papo. Depois nós vamos ter outros, porque eu sei que você tem muita coisa para contar, mas foi excelente, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos aí, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Então, hoje nós conhecemos um pouquinho da história, né? Principalmente daquela região de Carmo do Cajuru, o que significa Carmo do Cajuru. Então, é muito importante conversar com as pessoas que entendem, que sabem a história, que sabem de onde que está vindo e o que é mais precioso, né? A gente realmente ter as nossas raízes, vamos dizer assim, um pertencimento delas, porque a gente vem disso. E aí a gente acontece ao saber de tudo que aconteceu por trás. Um grande abraço e até o próximo Papo Mineiro.